Só é 13. Vamos lá, seus bisonhos. Vamos lá. Você vai pro céu um dia. Boa noite. Boa noite. Vamos lá continuar nossa jornada aí. Bora. Uma aprovação. Constituição Federal. Matamos aí os remédios, acabamos o artigo 5º. E agora a gente vai avançar para as outras espécies de direitos fundamentais, mais precisamente agora os chamados direitos sociais. Então, direitos sociais, espécies de direitos fundamentais que aparecem entre os artigos 6º e 11 da Constituição Federal, né? Então, entre os artigos 6º e 11, nós vamos encontrar aqueles direitos que foram consagrados através de prestações positivas do Estado e que tem como objetivo reduzir as desigualdades sociais, né, entre as pessoas. E eles, basicamente, quando eles foram elaborados aí entre esses artigos, eles basicamente estarão divididos em 3 espécies de direitos sociais. Primeiro, nós veremos os chamados direitos sociais destinados a toda a sociedade. Então, é um grupo de direitos que é para todas as pessoas. Depois nós teremos os direitos destinados aos trabalhadores. E por último nós teremos os direitos aí chamados direitos coletivos dos trabalhadores. Direitos coletivos dos trabalhadores. Vamos começar o nosso estudo pelo artigo 6º, que traz aí os direitos sociais destinados a toda a sociedade. O artigo 6º diz assim, ó: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Esses são os chamados direitos sociais destinados a todos os trabalhadores. Qual que é o perfil comum de questão envolvendo esse dispositivo? Cara, qualquer banco vai te perguntar a mesma coisa. Vai colocar lá, assinado alternativo que contém um direito social. E aí ele pode trabalhar apenas com o caput do artigo 6º. Né? O assinado alternativo contém um direito social. Então, esse é o rol dos chamados direitos sociais destinados a toda a sociedade. Ou seja, você não precisa ser alguém específico ou ter uma característica específica para ser destinatário ou titular desse direito. Basta pertencer à sociedade. Tanto que são direitos bem com a cara de social mesmo. Por quê? É para reduzir a desigualdade social. Então, se você observar, por exemplo, né, ele fala aqui, direito à educação. Pô, todo mundo tem direito à educação no Brasil. Isso inclui, inclusive, não sei se existe isso, né, mas isso inclui, inclusive, os apátridas, que são pessoas sem nacionalidade, né? Então você tem essa possibilidade aí prevista dentro do texto constitucional e que vai destinar todas as pessoas que estiverem presentes no Brasil. O que eu peço para você ter cuidado aí no artigo 6º? Geralmente quando cai questão de prova, uma perguntinha top que sempre cai. Direito à propriedade é um direito social? Sim ou não? Cara, ele até tem cara de social, né? Porque as pessoas vão lá, não vão lutando por propriedade, parará, mas ele não é um direito social. E por que ele não é um direito social? Porque ele não está no 6º, ele está no 5º. Se ele está no 5º, então ele é um direito individual. Então, direito à propriedade como um direito social sempre aparece nas provas. Tá? Uma segunda questão interessante. Direito à segurança é um direito social? Direito à segurança tem uma peculiaridade. Ele é direito social, ao mesmo tempo que ele também é individual. Então, o direito à segurança ele vai aparecer nos 2 institutos. Então, já caiu questão em prova perguntando assim, qual a diferença da segurança do 5º para a segurança do 6º? Então, no 5º, segurança significa segurança jurídica. No 6º, segurança significa segurança pública ou segurança social. Tá? Uma diferençazinha entre o direito à segurança que está no 5º e o direito à segurança que está no artigo 6º da Constituição Federal. Tá? Outra questão que já caiu em prova também foi, qual que foi o último direito social inserido no artigo 6º?
Tá? Se te perguntarem isso, tu vai falar direito ao transporte. É o último direito inserido dentro do artigo 6º. Beleza? São as possíveis questões, não tem muito mais a não ser memorizar esse dispositivo do artigo 6º. Vocês vão ver que em todo o rol dos direitos sociais, o que mais se cobra hoje do candidato é a memorização do texto. Pouquíssimas coisas aqui são aprofundadas, pouquíssimas coisas têm jurisprudência, a maioria maciça, ele vai exigir de você ali o que está escrito no texto constitucional. Obviamente que se tiver algum direito social aqui, principalmente na parte dos trabalhadores, que você tem uma conexão ali com a parte da CLT, então ele pode trabalhar de forma mais aprofundada, mas sob o viés da CLT, não sob o viés da Constituição Federal. Tudo bem? Tá? Então, bem tranquilinha essa parte aqui. Tranquilo? Boa. Artigo 7º, direitos dos trabalhadores. A primeira grande coisa que a Constituição faz aqui com o artigo 7º é acabar com a diferença entre direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, ela já começa no caput do artigo 7º dizendo, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, tudo que está no 7º é o mesmo direito para trabalhador urbano e rural, não há diferença. Essa é uma pergunta que sempre aparece nas provas. Aqui, antes de analisar alguns dispositivos que eu quero compartilhar com vocês, observe algumas peculiaridades que eu quero que você tenha muito cuidado na hora da prova. Primeiro, não leve a experiência pessoal de trabalhador que você já teve na vida para a prova. Isso não funciona, não dá certo. Então, não leve a experiência como trabalhador que você já teve para a prova. Tipo, sei lá, alguma coisa, você já trabalhou em algum lugar, você já foi demitido, você já teve experiência de ação trabalhista. Cara, tudo que você viveu talvez não seja o que está na lei. Talvez não seja o que está na Constituição. Então, levar a tua experiência pessoal para a prova pode fazer com que você erre questões. Quer ver uma questão bacana? Olha essa questão aqui. Certo ou errado? Segundo a Constituição, é garantido o direito de férias de 30 dias, acrescido de 1/3 a mais sobre o salário. Certo ou errado? Errado. Por que está errado? No mínimo 30 dias, E aí? não. Não, a Constituição acho que não. Não tem na Constituição. Você viu que merda, cara, essa questão aqui? Cara, é batata. Colocou uma questão dessa aqui, a maioria vai marcar certo. E por que a maioria vai marcar certo? Porque a maioria tira férias de 30 dias. Tá, e por que ela está errada? Porque a Constituição não fala das férias de 30 dias. Ela não fala. Não é mínimo. Você marcaria errado por um motivo errado. Mas, tipo assim, ela não fala que as férias é de 30 dias. Ela só fala, é garantido o direito de férias acrescido com 1/3 sobre o salário. Tá, mas qualquer pessoa normal que já trabalhou na vida não pensaria que existe férias diferentes de 30 dias, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes você vai ter uma impressão para aquilo que você viveu, pela sua experiência, e você pode pensar de uma forma diferente daquela que está prevista na Constituição e errar a questão. Tá? Então, muito cuidado. Outro cuidado que eu peço que você tenha é com valor numérico. No artigo 7º tem vários dispositivos que contêm valores numéricos. E esses valores numéricos vão desde a jornada de trabalho de 8 horas, se for turno ininterrupto de 6 horas, né? Ou então a idade até criança, auxílio creche até 5 anos de idade, ou aumenta na hora extra 50%. Onde tiver valor numérico, tenha atenção. Por quê? Porque vai se tornar uma pegadinha de prova. Porque é fácil, o cara só troca lá, o cara vai lá, troca o valor numérico lá por qualquer outro número, pronto, você tem uma questão de prova. Então, olhou o artigo 7º, achou o dispositivo que tem valor numérico, cuidado, eles vão te arrebentar na prova. Beleza? Agora, eu vou pegar alguns dos dispositivos que estão ali no artigo 7º para compartilhar com vocês algumas informações mais pontuais. Então, primeiro que eu quero compartilhar é o salário mínimo. Salário mínimo. Queridos, o salário mínimo, ele está previsto no inciso 4 do artigo 7º. Vamos dar uma lida nesse dispositivo, porque ele é bem interessante para cair em prova, e ele é interessante, ele cai em prova tanto o texto constitucional, quanto as observações que eu vou fazer aqui agora. Olha só. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então aqui nós temos a Constituição garantindo o salário mínimo. A primeira coisa que te incomoda aqui é o quê? Dá para garantir tudo isso que ele falou que era para garantir? Imagina, milão, você ganha milão por mês, agora vai passar, né, vai ser mais de R$1.000 agora. Dá para fazer tudo isso que ele fala aqui? Seu e da sua família? De forma alguma. Né? Não dá nem para você, quanto mais para sua família. Né? E olha que você só tem 17 anos de idade, ou seja, tem uma vida de... Né? Eu ia utilizar um adjetivo aqui que não é muito apropriado porque você é moço, mas se fosse ele eu tinha falado. Né? Só que é a vida de vagabundo. Então assim, mas obviamente que eu jamais falaria isso para você. Mas imagina o seguinte, que o salário mínimo não dá... Agora imagina para você com a sua família, que louco que é. E aí, aqui surge uma questão interessante. Não é um direito fundamental o salário mínimo? Se é direito fundamental, então eu vou lá e entro com uma ação judicial e falo assim, querido juiz, estava aqui fazendo umas contas e percebi que esse salário mínimo que eu ganho não dá para custear a minha vida básica. Então, por favor, peço que você aumente meu salário mínimo para R$3.500, que vai dar mais ou menos para fazer as coisinhas lá. Nesses termos, peço deferimento. O juiz vai autorizar isso aí? Não, mas ele não vai por quê? Ele não vai porque se ele der um aumento de para R$3.500 de salário mínimo para você, ele tem que dar para todo mundo. E se ele der para todo mundo, aí os cofres públicos vão quebrar. Nasce aqui uma teoria jurídica que protege o poder público contra esse tipo de ação que gera um ônus financeiro muito grande para o poder público. Como é que é o nome dessa teoria? Essa teoria é a chamada teoria da reserva do possível. Reserva do possível. Por essa teoria, o Estado pode simplesmente dizer, olha, eu não vou fazer isso porque não é possível ser feito. Eu até gostaria de fazer, mas como não é possível, eu não vou fazer. Tá? Então, com base nessa teoria, o Estado fica protegida contra algum tipo de ação em que possa condená-lo a um ônus financeiro muito maior do que ele pode suportar. Tá? Essa é a ideia. Essa é a teoria da reserva do possível. Só que o Estado é mala. O que ele faz? Tudo que começa a ser pedido para ele, ele fala, ai, queria tanto ajudar, mas não é possível. E ele começa a dizer que não é possível em nenhuma situação. Para equilibrar a aplicabilidade da teoria da reserva do possível, passou a se adotar também no Brasil uma segunda teoria, que é um contrapeso da reserva do possível, que é a chamada teoria do mínimo existencial. Mínimo existencial. Pela teoria do mínimo existencial, que vai equilibrar a teoria da reserva do possível, vai dizer o seguinte, ó, tudo bem, você pode fazer só aquilo que for possível, desde que você garanta o mínimo necessário para a existência. Então, o salário mínimo que recebe não é talvez o melhor salário mínimo, mas ele é o mínimo necessário para a existência. E aí o STF invocou essa teoria agora, essa mesma situação, ele invocou agora na questão do direito dos presos, que eu já falei para vocês. O preso estava numa cela lotada, numa situação completamente indigna sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana. Ele entra com uma ação falando assim, olha, essa cela está lotada, isso aqui está ofendendo a minha dignidade da pessoa humana. O juiz olha e fala assim, mas peraí, por que o Estado está deixando você numa cela lotada? Aí o juiz fala, ô União, por que ele está na cela lotada? Aí a União fala assim, porque eu não consigo construir mais. Aí o juiz olha e fala assim, tá, deixa eu dar uma olhada nas suas contas. Aí quando foi ver as contas financeiras do Fundo Penitenciário Nacional, havia 2 bilhões guardados sem utilização. Aí o juiz olha e fala, mas peraí, como você disse que não tem dinheiro se você está com esse dinheiro parado aí sem fazer porra nenhuma? Só pode alegar reserva do possível quando você garantir o mínimo existencial. E é com base nessas duas teorias aqui que o STF determina a indenização de preso em cela lotada. Foi uma das decisões polêmicas aí do Supremo nos últimos anos, como uma forma de punir o poder público contra esse tipo de condução do dinheiro, né? Falta planejamento e quem acaba sofrendo é a própria sociedade. Todo mundo compreende isso aqui? Então, isso aqui é bacana até para discursivas, tá, gente? Isso aqui é uma questão legal porque você pode trabalhar, elaborar
E aí eu gosto sempre de trazer ela no salário mínimo, porque o salário mínimo você tem uma visão muito clara de como funciona ela, tá? O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui sobre o salário mínimo é que ele fala assim, ó, salário mínimo fixado em lei. Toda vez que a Constituição fala lei, ela está falando aí lei em sentido formal. É lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, é o salário mínimo fixado em lei. Salário mínimo fixado em lei. Pergunto, o salário mínimo pode ser fixado por meio de decreto presidencial, sim ou não? A primeira coisa que você tem que saber é que decreto presidencial não é lei. Né? Mas o salário mínimo pode ser fixado por meio de decreto presidencial? Pode, tá, gente? Então o STF disse que é constitucional, ele pode ser fixado por meio de decreto presidencial, mesmo o decreto presidencial não sendo considerado uma lei, tá? Decreto presidencial, mesmo ele não sendo considerado uma lei, tá? Outra pergunta que já caiu em prova, essa é daquelas perguntas mais elaboradas, tá? O comum aqui, por exemplo, pegar uma prova da FCC, a OCP, é você pegar uma perguntinha mais básica, tipo do texto constitucional. Agora, se você pegar uma questãozinha mais elaborada, numa prova de analista ali, aí você pode pegar essas perguntinhas aqui, uma prova do CESP, até na FCC mesmo, uma prova mais elaborada, você encontra. A outra pergunta é, salário mínimo pode ser fixado por meio de medida provisória? Pode por decreto. Gente, medida provisória não é lei, mas tem força de lei. Então, medida provisória, o STF também já entendeu que o salário mínimo pode ser fixado por meio de medida provisória. Medida provisória. Tá? Esses são dois pontos aqui chaves que não estão no texto constitucional, mas que pode cair na sua prova numa questão mais elaborada aí. Tudo bem até aqui? Terceiro elemento do salário mínimo que aparece nesse dispositivo. Ele fala que o salário mínimo é nacionalmente unificado. Nacionalmente unificado. Aí eu te pergunto, salário mínimo é igual em todo o Brasil? Sim ou não? Vamos. Salário mínimo é igual em todo o Brasil? Lógico que é, gente. Então guarde isso, tá? Salário mínimo é igual em todo o Brasil. É isso que significa ser nacionalmente unificado. Só quem fixa salário mínimo é o governo federal. Logo, essa lei aqui é lei federal, tá? Só o governo federal, ele fixa um salário mínimo para todo o Brasil. E por que a gente acha que não é igual a todo o Brasil? Porque sempre o governador vai lá e engana o povo dizendo, ó, aqui no nosso estado o salário mínimo é maior, tá? Viu como é que eu sou legal? Governo federal, ó, eu sou legal, votem em mim. Aí ele vai lá e diz que o salário mínimo aqui de São Paulo é maior que o do governo federal. Só que o STF já disse que Estado da Federação não pode criar salário mínimo diferente do nacionalmente unificado. Então, o salário mínimo é igual em todo o Brasil. Tá, Daniel, mas aqui em São Paulo tem algo que é maior que o salário mínimo. O que é? Piso salarial dos trabalhadores. É outro instituto jurídico. Então, cuidado com isso, porque os caras vão dizer que o piso salarial dos trabalhadores aqui é maior, só que ele não fala piso salarial, porque isso não vende. O que vende é salário mínimo. Entendeu a ideia? Nunca aconteceu isso de salário mínimo ser maior, né? Não, o salário mínimo ele já tentou ser maior de forma regionalizada. O STF olhou e falou, não pode. O salário mínimo é só o nacionalmente unificado. Entendeu? Mas o piso salarial dos trabalhadores de São Paulo é maior do que o salário mínimo. Mas não é salário mínimo, é piso salarial, outro instituto, inciso 5. Tá? Então o piso salarial pode ser regionalizado, o salário mínimo não. Essa é uma questãozinha muito boa que pode aparecer na sua prova também. Tá? E aí ele fala aí que o salário mínimo tem que ser... ele não pode é vedado a vinculação e que ele tem que ser corrigido exatamente para que não haja perdas inflacionárias, tá? Então ele vai ser reajustado sempre para que não hajam perdas inflacionárias. Só para a gente fechar salário mínimo, alguém pode receber menos que o mínimo? Sim ou não? Pode? Não. É o mínimo, gente. Pode ou não?
Lógico que pode, tá, gente? Então, olha só que questão boa. Pode receber menos que o mínimo? Pode. Nós temos o militar do serviço militar obrigatório, ele pode receber menos que o mínimo. Trabalhadorista, tipo, se eu contrato uma empregada doméstica para trabalhar 8 horas e pago o mínimo. Se eu contratar uma para trabalhar 4, é metade do tempo. Eu não vou pagar o mínimo, vou pagar metade do mínimo. Então seria possível nas situações de trabalhadores horistas aí. Tá? E todas as vezes que você quiser saber se um servidor ganha de acordo com o salário mínimo ou não, você não deve considerar apenas o vencimento básico do servidor. Você deve considerar o total da remuneração. Tá? Então, para saber se o servidor público ganha de acordo com o salário mínimo, olhe para o total da remuneração. Beleza? São os elementozinhos, perguntinhas bacanas que podem ganhar desse dispositivo. E aí, cuidado, que às vezes a questão de prova, principalmente a FCC adora colocar historinha. Conta a historinha e pergunta, e aí, tá de acordo com a Constituição? Não tá? Parará. Aí é só ter cuidado, que vocês não vão perder a questão. Beleza? Tranquilo? Vamos então para outro dispositivo que eu gosto sempre de compartilhar também. Licença maternidade e licença paternidade. Licença maternidade e licença paternidade. Segundo a Constituição Federal, licença maternidade é de quanto? 120, tá, gente? Não é 180, pelo amor de Deus. Segundo a Constituição é 120. Mas pode chegar até 180. Então, ela pode chegar até 180 quando? Quando a empresa estiver cadastrada no baratinho. Isso mesmo, quando a empresa estiver cadastrada no baratinho lá. Esse baratinho lá é chamado Empresa Cidadã, um programa do governo que, se a empresa estiver cadastrada, ela vai poder, os seus trabalhadores vão poder gozar da licença maternidade, aí no caso das mulheres, de 180 dias. Já existe um decreto regulamentando isso para os servidores públicos federais. Então, servidor federal, 180 dias hoje, tá? Para licença maternidade. E a paternidade é quanto tempo? 5 dias. Segundo a Constituição, 5 dias. Beleza? A Constituição fala sobre licença paternidade? Olha que legal. Você tem licença maternidade, ela fala expressamente aqui. Né? Vamos aqui no artigo 7º aqui. Ele vai falar aqui, ó, licença gestante, no inciso 18, sem prejuízo do emprego e salário, em duração de 120 dias. E o 19, licença paternidade, nós temos fixado em lei. Nome de eficácia limitada direta aqui, né? Ele já colocou. Então, licença paternidade de 5 dias tem origem onde, então? ADCT. Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que é Constituição. Olha que top. E aí, as leis especiais, no caso da CLT, traz, a 8.112 para servidor público traz. Quando tiver lei especial, ela vai trazer, no mínimo, 5 dias, porque 5 dias foi o que está previsto na ADCT. Tá? E aí, com a lei também da empresa cidadã, ela pode chegar de 5, podendo chegar até? 20. Até 20. Então, paternidade também, houve esse acréscimo aí. Aí você tem que ter cuidado, porque às vezes na questão da prova fala assim, ó, segundo a Constituição, a licença paternidade é de 20 dias. Errado. Não é? É 5 dias, ela pode chegar até 20. Tanto para servidor público por conta do decreto presidencial, quanto para os demais trabalhadores aí pelo projeto, pelo programa do governo Empresa Cidadã. Tá? Cuidar com esse dispositivo, que ele é bem legal para a sua prova. Outro dispositivo que eu quero compartilhar com vocês aqui sobre direitos dos trabalhadores é o dispositivo que traz aqui a chamada prescrição trabalhista, inciso 29. O inciso 29 do artigo 7º diz assim, ó, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, essa aqui é a prescrição trabalhista. A prescrição trabalhista é exatamente o prazo que você tem
para requerer o seu direito trabalhista. Todo mundo certamente percebeu aí que ele fala de 2 prazos. Quais são os 2 prazos que ele fala aí? Um de 5 anos e um de 2 anos. Vocês viram algum número 3 aí? Não. 99% das questões de prova colocam pegadinha com 3. Aí o cara que errou esse merece errar, né? Porque tipo assim, de onde o cara tirou um 3 aí? Se eu tenho 5 e eu tenho um 2, eu não tenho um 3. Tá? A FCC ama. Tem questão da FCC, por exemplo, que ela coloca 4 alternativas com 3 e só uma com 2 e com 5. Cara, tipo, é retardado. Se você errar isso ali, você tá fora do jogo. Ninguém vai errar. Tá? Então é 2 e 5. O meu segundo desafio agora é entender quando eu uso 2 e quando eu uso 5. Vamos lá? Imaginemos que eu trabalhei numa empresa à noite por 20 anos e nunca ganhei adicional noturno. Ok? No dia 1/1 de 2018, ocorre a rescisão do meu contrato de trabalho. Tudo bem? Primeira pergunta de prova. Quantos anos eu tenho para entrar com a ação trabalhista? 2. Quanto? 2 anos. Então, o primeiro prazo de 2 anos é para frente. Significa que eu posso entrar com a minha ação trabalhista até o dia 1/1 de 2020. Tenho 2 anos para entrar com a ação. Mas vamos supor que eu sou espertinho e eu entrei com a ação no dia 1/1 de 2018. No dia que eu fui mandado embora, já entrei com a ação. Se eu entrei com a ação aqui, eu vou ter direito aos últimos 20 anos? Não, só tenho direito aos últimos 5 anos. Significa dizer, então, que eu vou ganhar a verba trabalhista até o dia 1/1 de 2013. Ok? O que pode piorar na tua prova é a seguinte pergunta. E se o cara é bizonho e ele deixou para entrar com a ação no último dia do prazo, dia 1/1 de 2020? Ele terá direito às verbas trabalhistas até qual ano? Vou ajudar porque eu sou legal. 1/1 de 2015. 2015. É da extinção do contrato de trabalho. Olha que questão top. É aqui que você tem que ter o cuidado, porque é aqui que eles vão te ferrar. 2015. Então, cuidado aqui, ó, presta atenção. O prazo de 2 anos conta-se a partir da rescisão do contrato de trabalho. E é para frente. O prazo de 5 anos é para trás e conta a partir do dia que você entra com a ação. Então, o termo inicial dos prazos são diferentes, por isso que ela é uma boa questão de prova. Tá? Por isso que ela é uma boa questão de prova. Então, 2 anos a partir da rescisão de contrato, 5 anos a partir do dia que entra com a ação. Então, se você teve o contrato rescindido, cada dia que você demorar para entrar com a ação, você perdeu um dia do seu direito. Sim. Ok? Esse é um dispositivo legal também, que sempre aparece aí nas questões de prova. Outro dispositivo que eu quero compartilhar com vocês é o que está previsto aí no inciso 33. Proibição do trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então aqui, queridos, nós temos um dispositivo que fala sobre a idade para o trabalho. Né? A idade mínima para o trabalho. Pergunto, qual que é a idade mínima para o trabalho? O trabalho é 16. Você viu que foda? Tipo, o texto constitucional ele é claro, mas ao mesmo tempo ele é confuso. Porque ele coloca ninguém pode trabalhar com menos de 16. Salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. Então qual que é a idade mínima para trabalhar no Brasil? 16. Gente, 14 anos. Toda vez que eu tenho uma regra e eu tenho uma exceção, toda exceção é uma possibilidade. Entendeu? Todo salvo é uma possibilidade. Então você fala, ó, ninguém com menos de 16 pode trabalhar, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz, então eu estou dizendo que o cara a partir dos 14 pode trabalhar. Tá bom. Beleza? Questãozinha aí bem bacana que pode aparecer na sua prova, cuidado com ela, tá? É uma questão boa mesmo sobre a idade mínima para o trabalho no Brasil. Lá no artigo 226 da Constituição, ele traz isso de forma clara. Ele fala assim, ó, a idade mínima para trabalhar no Brasil é 14 anos. Aqui ele deixa essa confusãozinha. Então,
E aí você tem que ter cuidado também, porque os menores de 18 não podem trabalhar de noite perigoso ou insalubre. De noite perigoso ou insalubre. Então, é comum aparecer questão de prova dizendo assim, um jovem de 16 anos foi contratado para ser segurança noturna numa fábrica de fogos de artifício. Pode ou não pode? Você é um advogado, qual que é o seu parecer, entendeu? E ele vai brincar com você. Pode vir isso aí, uma questãozinha objetiva, numa prova de múltipla escolha, como FCC, AOCP, Sesgran Rio, qualquer uma dessas bancas aí. Ou pode vir numa questão de certo e errado também, um CESP e tal, que é comum. Tá? Só ter cuidado. Beleza? Do artigo 7º, última coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é um dispositivo bem interessante que pode aparecer na sua prova, é o seguinte. Aqui a gente falou da idade, agora a gente vai falar do parágrafo único. Direito dos domésticos. Os domésticos, eles não possuem todos os direitos trabalhistas do artigo 7º. Assim como os servidores, que também não possuem. Assim como os militares, que também não possuem. Então, militar não possui tudo que está no 7º, servidor público não possui tudo que está no 7º e doméstico não possui tudo que está no 7º. Os domésticos só possuem os direitos que estão no parágrafo único do artigo 7º. Tá? Então, se cai na tua prova, assinar alternativa, até fizemos aí no Revisando Questões, assinar alternativa que contém um direito garantido ao trabalhador doméstico, ele vai trazer aí, no parágrafo único, tem que estar aqui. Tá? Tem que estar aqui nesse parágrafo único do artigo 7º. Só que o cara, quando lê o parágrafo único, olha só o que ele diz. São assegurados à categoria de trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33. Esse é um primeiro grupo de incisos, tá? E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos. Aí vem um segundo grupo agora. 2, 3, 9, 12, 25 e 28. Bem como a sua integração à Previdência Social. O aluno bizonho, ele lê isso aqui e fala assim, massa, né? Artigo 8º, livre, associação, e vai embora. E aí o que acontece? Ele não sabe. Ele leu os incisos e falou, puta merda, eu não vou voltar lá no artigo 7º não. Pois é, se você não voltar, tu não saberá quais são os direitos. Então, na hora que vier na tua prova, ele vai colocar assim, assinar a alternativa que contém um direito do trabalhador doméstico. E aí você tem que lembrar desses que estão aí. Então, é uma atividade que requer do aluno trabalho. E tudo que requer do aluno do trabalho não é uma coisa muito cativante, né? Porque, na verdade, a gente queria que passar no concurso fosse tipo escorregar um tobogã. Você senta e cheguei, pronto. Só que não é. Passar em concurso público é subir a escada do tobogã. É diferente, né? Quando você sobe a escada, tem hora que você chega no metade e fala, puta que pariu, não acredito. Né? Se você for no Insano aí em Fortaleza, um abraço para os nossos alunos de Fortaleza. Se você for no Insano, que é o maior tobogã do Brasil. Se você for subir, cara, quando você chega na metade, você fala, velho, será que eu quero isso mesmo? Quase não vou morrer, para que eu estou subindo essa escada? Né? Para que isso? Né? Mas é porque dá um tesãozinho, é massa, vale a pena, vale a pena. Mas é foda, tipo, você fala, cara, a sensação que você tem é que você vai morrer. Né? Porque o negócio é assim, e aí quando você escorrega assim, seu corpo sai do negócio assim, você fica voando assim. Aí você só tem que tipo relaxar e falar assim, daqui a pouco eu volto pro negócio. Aí você volta, quando você chega lá embaixo, você fala, caralho. Então, passar em concurso não é isso, passar em concurso é escada. Tá? E isso aqui, parágrafo único do artigo 7º, é escada. Tem que ler, tem que memorizar. E se te perguntar, garanto para você, a maioria não vai saber. Se a maioria não vai saber, cara, isso aqui se torna para mim uma pedra preciosa. Tipo, se eu acertar, eu vou passar na frente dessa maioria que não vai acertar. Tá? Então, o primeiro ponto, cuidado com esses direitos que estão no parágrafo único. Agora eu preciso aprofundar um pouco ele. Por que a Constituição colocou os direitos dos trabalhadores domésticos em dois grupos dentro do parágrafo único? Você percebeu? Primeiro ele fala um grupo grandão, depois ele fala um grupo menor. Por que ele fez isso? Isso existe por causa da aplicabilidade dos direitos.
Ele fez isso por quê? Porque na primeira parte do dispositivo, que é o primeiro grupo de incisos, nós temos incisos que são autoaplicáveis. Significa dizer que o trabalhador doméstico lê o que está na Constituição e já produz efeitos. Então eles são autoaplicáveis, ou eficácia plena ou contida. Né? Tá? Já a segunda parte, que é o menor grupo de incisos, esses possuem uma aplicação reduzida. E aplicação reduzida significa normas de eficácia limitada. Eles dependem de lei para produzir efeitos. Então, essa é uma questão que pode cair na tua prova também. Tipo, assinale alternativo que contém um direito do trabalhador doméstico que depende de lei para produzir efeitos. Então, não basta lembrar o que está no parágrafo único, tem que lembrar o que está no parágrafo único na segunda parte. Se torna uma questão mais elaborada. Então, por exemplo, direito ao salário mínimo, ele é auto-aplicável ou tem aplicação reduzida? Se você vê, o inciso 4 está no primeiro grupo, então ele é auto-aplicável. Agora, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, a aplicação reduzida. Só o trabalhador doméstico só tem direito se tiver lei regulamentando. Ok? Então essa diferença é uma diferença bacana aí para a sua prova. Tranquilo? Tudo bem? Matamos então o sétimo naquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos agora para o artigo 8º, onde nós temos o primeiro rol de direitos coletivos dos trabalhadores. Na verdade, os direitos coletivos dos trabalhadores são os direitos de associação sindical, direito de greve e o direito que eu costumo chamar de direito de representação. Então, direito de associação sindical, direito de greve e direito de representação. Aqui, primeiro vamos ver o direito de associação sindical, que aparece aí no artigo 8º da Constituição. E ele diz assim: é livre a associação profissional sindical, observado o seguinte. Inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Então, queridos, a lei não pode exigir interferência, não pode exigir autorização, não pode ter intervenção. Não pode intervir nas atividades do sindicato. O sindicato é livre. Ele não pode ter interferência, não pode ter intervenção e não pode exigir autorização. Então, você tem que lembrar disso aí. Ou seja, são 3 limitadores ao poder estatal. O Estado não pode intervir, não pode exigir autorização, não pode ter interferência. Beleza? E o registro no órgão competente não significa autorização. Então essa questão já caiu em prova. Que, não é como se diz, não se exige autorização salvo o registro no órgão competente. Não. Aqui não é um tipo de autorização. Registro no órgão competente é um ato jurídico que o sindicato tem que fazer para que ele possa exercer algumas das suas atribuições, algumas das suas peculiaridades como representação sindical, tá? Então, cuidado com isso aí. Depois ele diz: é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Como é que é o nome desse dispositivo? Já caiu em prova direto, várias bancas já cobraram. Inclusive a FCC já cobrou, a FCC não é comum cobrar isso, mas ela já cobrou. Qual o nome desse princípio? Princípio da unicidade sindical. Cuidado com ele, tá? O que é o princípio da unicidade sindical? Unicidade sindical significa que eu só posso ter uma representação sindical da mesma categoria dentro da mesma base territorial. Lembrando que a base territorial mínima tem que ser a área de um município. Então, não tem sindicato de bairro, tá? Base mínima, área de um município. Então, seria mais ou menos assim, ó. Imagina o município de São Paulo. Quantos sindicatos de pescadores eu posso ter no município de São Paulo?
Um. Só posso ter um sindicato representativo da mesma categoria dentro da mesma base territorial. Se eu aumentar a base territorial para o Estado, quantos sindicatos municipais eu posso ter dentro do Estado? Um para cada município. Quantos sindicatos estaduais de pescadores eu posso ter dentro do Estado de São Paulo? Um. Sindicato estadual é federação. Então, eu posso ter um sindicato dentro de cada município e dentro do Estado eu só posso ter uma federação. Ok? Se aumentar a base para a União, quantos sindicatos federais, ou melhor, confederações eu posso ter de pescadores no Brasil? Um. É um por base territorial. Tá? Então, um sindicato por cada base territorial, representativo da mesma categoria, lembrando que a base territorial mínima é a área de um município. Exatamente. Beleza aqui? Tá? Cuidado com esse princípio, que ele é bem explorado aí nas questões de prova. Depois nós temos, ainda sobre representação sindical, inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então nós temos aí a representação sindical, né, que tanto vai proteger direitos individuais quanto direitos coletivos. Coletivos ou individuais da categoria significa o quê? Que o direito é individual, mas está atrelado à categoria. Exemplo, se eu chegar lá para o meu sindicato e falar assim, me representa ali, eu estou me divorciando da minha esposa, você pode me representar? O sindicato pode representar? Não, porque o interesse é individual só dele. Né? A esposa é do cara, é só dele. Olha, eu fiz greve e cortaram o meu ponto. Tem como você me representar? Sim, porque o direito individual dele está atrelado ao interesse da categoria. Tá? Então seria essa a ideia aqui. Depois, inciso 4, muito bom para a prova. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Queridos, aqui nós temos a figura da contribuição, são duas. Não sei se vocês viram aí no texto, mas aí existem duas contribuições. Duas contribuições. Quais são as duas contribuições que aparecem aí? Nós temos primeiro a chamada contribuição sindical e nós temos a contribuição confederativa. Pergunto para vocês, a contribuição sindical ou contribuição confederativa? Uma eu pago para sindicato, a outra não. Qual que eu pago para o sindicato? A confederativa. Qual que eu pago direto para o sindicato? Confederativa. Essa questão ela é boa demais, ela é muito maldosa. Por quê? Porque a maioria de seus concorrentes vão dizer sindical. Por quê? Porque é o óbvio. Né? Só que essa questão não é óbvia, ela não foi feita para acertar, ela foi feita para errar mesmo. Então, a contribuição que você paga direto para o sindicato é a confederativa. Que é aquela contribuição que você paga todo mês. É aquela que você paga todo mês para custear as atividades do sindicato. Então, você paga direto para o sindicato. E aí, por você pagar direto para o sindicato, ela é facultativa. Facultativa por quê? Porque só é obrigado a pagar quem é sindicalizado. Então, só obriga os sindicalizados. Só obriga os sindicalizados. Então, a contribuição confederativa ela é opcional, você paga se você quiser. Por quê? Porque no Brasil é livre a associação sindical. Tá? Já a contribuição sindical, eu não pago ela direto para o sindicato, eu pago ela para quem? Para o poder público. Para o poder público. E aí o poder público ele vai fazer o quê? O poder público vai pegar essa contribuição e vai distribuir para as representações sindicais no Brasil. Tá?
Até dezembro do ano passado, essa contribuição era obrigatória. A partir de agora, não mais. Então, a contribuição sindical, ela também passa a ser facultativa. Essa é aquela em que todos os trabalhadores podem pagar, independente de sindicalização, tá? Então, qualquer trabalhador pode pagar. É aquela que... Qualquer trabalhador. É aquela que você paga um dia de trabalho por ano, descontado no mês de março, e aquele valor lá vai para o poder público e depois vai fazer a redistribuição entre as representações sindicais. Então, cuidado, que as questões mais antigas de prova, todas traziam que ela era obrigatória, a partir de agora não mais. Ela também passa a ser facultativa. O que foi um grande tiro no coração dos sindicatos brasileiros. Obviamente, né? O brasileiro, qualquer coisa que não seja obrigado para ele é top. Né? Vai fazer de tudo para não pagar. Beleza? Então cuidado, porque essa diferença aqui é super atual e ela pode fazer aí, dar trabalho para você na sua prova, tá? Depois, nós temos aí, depois dessa contribuição, ele vai trazer algumas outras regrinhas, dentro do artigo 8º, que também estão atrelados à questão do sindicato. Ele vai trazer aí que o inciso 5, ninguém será obrigado a afiliar-se ou manter-se filiado ao sindicato, então o princípio da liberdade de associação sindical, né? É obrigatória a participação do sindicato na negociação coletiva de trabalho. Então, se houver negociação coletiva de trabalho, acordo ou convenção coletiva, o sindicato tem que participar. Qual que é a diferença? Acordo participa qual sindicato? Trabalhador com empregador, e convenção coletiva, os dois sindicatos. Tá? Inciso 7. O aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, muita gente fala assim, o cara é aposentado, não faz mais porra nenhuma. Faz sim. Então, aposentado, se ele é filiado, ele tem direito de votar. Tá? E o inciso 8, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo, direção ou representação sindical, e ser eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, essa é a famosa estabilidade sindical. Então, o líder sindical, ele tem essa estabilidade a partir do registro da candidatura até, né, um ano após o término do seu mandato. Beleza? Questãozinha top que pode aparecer na sua prova. Depois o artigo 9º fala sobre o direito de greve. Aqui tem uma questão muito legal que eu quero trazer para vocês. Olha só, ele fala assim no artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, sobre os interesses que devam por meio dele defender. A lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Pergunta de prova. Esse dispositivo, direito de greve, ele está previsto em uma norma de eficácia plena, contida ou limitada? Eficácia contida. Então, ele permite que a lei restrinja a abrangência desse dispositivo, tá? Diferentemente da greve dos servidores públicos, que está no 37, e ali está registrado em uma norma de eficácia limitada. Então, muito cuidado com isso em prova, porque são exatamente dispositivos diferentes que podem aparecer para vocês. Beleza? E por último, o direito de representação, que aparecem nos incisos 10 e 11. O 10 é representação perante órgão público e o 11, que cai mais em prova, diz assim: nas empresas com mais de 200 empregados, mais de 200 é quanto, gente? 201, não é isso em prova, hein? É assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes entendimento direto com os empregadores. Então, aqui ele vai trazer esse direito de representação consagrado aí nas empresas que são grandes. Então, escolhe um representante para que a empresa possa agilizar melhor e desburocratizar o acesso ao empregador. Beleza? Aqui, meus queridos, é ler. Tem que ler, memorizar. Não tem por onde fugir. Aí tu vai lendo, memorizando, fazendo exercício. Lendo, memorizando, faz exercício. Uma grande chance, se você for fazer TRT, isso aqui cai em prova, por causa da legislação trabalhista.
E aí eles podem pegar mais pesado, mas por causa da CLT. Não por causa do constitucional, porque o constitucional é sempre as mesmas perguntas que caem em prova. Ok? Dúvidas?